Fala galerinha, sou o professor Wellington Pestana de História, estou aqui de volta para gravar para vocês mais um vídeo. O nosso vídeo de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós temos inclusive um vídeo sobre esse assunto completíssimo aqui no canal, que eu dividi ele em algumas partes para não ficar muito longo, mas é um vídeo completo sobre como que foi o conflito de uma forma bem mais aprofundada. A temática desse vídeo de hoje e o objetivo é fazer com que seja um vídeo mais curto, que você fala assim, pô, tô precisando de um vídeo sobre a Primeira Guerra, só que tem que ser algo rápido. Você vem aqui e assiste esse vídeo. Show de bola? Veja só, antes que você esqueça, tá? Curta esse vídeo, compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva no canal, mostre esse vídeo para os seus amigos de escola que esteja precisando aprender sobre o assunto da Primeira Guerra Mundial. Você mesmo quer fazer um resuminho, estudando para o vestibular, estudando para o IFES, assista esse vídeo. Show de bola? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Veja só, galera, a Primeira Guerra Mundial, esse conflito extremamente famoso, ou também chamado como a Grande Guerra, como ele foi conhecido na época, durou 4 longos anos aí, foi de 1914 a 1918. Porém, para você entender o que levou à guerra, o que levou ao assassinato do príncipe, que foi o estopim, que eu também tenho um vídeo contando sobre como foi exatamente esse estopim, acesse aí, vou deixar aqui o link na descrição para vocês. Você tem que entender os antecedentes, né? Não foi do nada que o príncipe acabou sendo assassinado. Tem uma série de antecedentes entre esses países. Então veja só, para você entender a guerra que aconteceu no século XX, você tem que entender as tensões do século anterior, o século XIX. Porque foi no século XIX que esses países acabaram criando tensões entre si. Principalmente a França e a Alemanha. A França estava muito ressentida porque perdeu a guerra franco-prussiana, gente, para os alemães, um país que tinha acabado de se formar. Inclusive, isso era um fator que incomodava franceses e ingleses, o fato da Alemanha ser um país jovem e que em tão pouco tempo se tornou uma potência a ponto de bater de frente com essas nações que já eram bem velhinhas, como França e Inglaterra. Então veja só, haviam tensões herdadas do século XIX, tá? Essas tensões criou um sentimento de revanche, né? Os franceses não gostavam dos alemães, os ingleses tinham medo, porque os alemães estavam ameaçando a sua soberania, né? Sua soberania industrial, sua soberania naval, tá? Então esses países já haviam tensões entre si. Aí você deve estar pensando, poxa professor, então esses países já estavam extremamente preparados para a guerra, porque eu sei que existia nessa época um momento chamado de paz armada. Pois é, você está certo que existia esse momento chamado paz armada. No entanto, os países não queriam guerra, gente, sabia disso? Eles não desejavam um conflito, haviam vários estudos dizendo que uma guerra levaria os países a um colapso, que uma guerra levaria a Europa a um colapso. Pois é, mas esse período chamado paz armada é um período em que, como o nome já está propondo, era um período de paz na Europa. No entanto, todos esses países, a Alemanha, a França, a Itália, tá, a Inglaterra, estavam extremamente armados, preparados, envolvendo a sua indústria bélica, tá? Só que eles não desejavam guerra, tá, gente? Eles estavam se armando até porque haviam os confrontos coloniais. Tá, havia uma disputa por colônias na África, a chamada corrida imperialista, em que os alemães não estavam muito satisfeitos porque eles pegaram poucas colônias. O Marrocos era a chamada menina dos olhos desses países, todo mundo queria o Marrocos, mas ele era francês. Então esses países, gente, eles estavam preparados, não para uma guerra dessa proporção como foi a Primeira Guerra, mas se estourasse algum conflito, eles estavam preparados para a ação. Essa chamada paz armada tinha até um termo interessante chamado Belle Époque, que determina bem o que foi a Europa nessa época, né? A Europa estava no esplêndido da civilização. Então esses países não desejavam guerra, tá, galera? Então acho que isso deu para ficar bem claro para vocês. Um outro fator interessante, gente, é a corrida imperialista, tá? Esses países estavam disputando colônia por colônia na África, tá? Então isso gerou uma tensão ainda maior entre eles. E aí você tem que acrescentar, era o sentimento nacionalista. Esses países, a Alemanha, a França, a Itália, a Áustria, tá? Todos esses países, a Inglaterra, eles tinham um sentimento de nação muito forte, um sentimento de patriotismo muito forte. Inclusive é esse sentimento nacionalista que acabou levando ao início da guerra, tá? Junto disso existia um sistema de alianças, o chamado sistema de alianças secretas, que de um lado tinha a Tríplice Entente, que era a França, a Inglaterra e a Rússia. De outro lado tinha a chamada Tríplice Aliança ou os Impérios Centrais, que era a Alemanha, a Áustria, a Hungria, né, a Itália, que depois trocou de lado, e o Império Turco-Otomano, que entrou em 1915 no decorrer da guerra. Tá? Então veja só, esse sentimento nacionalista
e a questão das alianças que fazem a guerra ter o seu início, junto com todas as outras coisas. O início da guerra se dá, você já estudou, e tem um vídeo no meu canal falando sobre isso, assista, eu explicando como é que foi o dia em que Gravilo Príncipe assassinou Francisco Ferdinando. Esse dia, o dia 28 de junho de 1914, foi o fatídico dia em que é considerado o assassinato de Sarajevo, quando Francisco Ferdinando foi assassinado pelo jovem do grupo Mão Negra, criando ali uma grande tensão. O assassinato foi no dia 28 de junho, mas a guerra só começou mais de um mês depois, em agosto, tá? E a guerra começa, gente, exatamente pelo sistema de aliança. Por quê? Porque a Áustria ataca a Sérvia, que era uma protegida da Rússia, que devolve o ataque à Áustria, que era uma protegida da Alemanha, ok? E que tinha a França no meio ali junto com a Rússia. Pronto, a guerra começou. E a partir disso, em agosto, nos primeiros dias de agosto, que inicia-se a Primeira Guerra Mundial com a invasão alemã pela Bélgica, tentando surpreender os franceses no chamado Plano Schifflen, ou Plano Schifflen, chame como você quiser, né? Então, através dessa invasão à Bélgica, a Inglaterra entra definitivamente no conflito, fazendo essa primeira fase da guerra ser conhecida como guerra de movimento, porque os países estão se movimentando um em direção aos outros. Eles acreditavam que no Natal de 1914 todos estariam com as suas famílias. Vocês sabem bem que não teve nenhum Natal com a família, né? Todos continuaram na guerra. Tem um fato interessante que foi o Natal de 1914, que eles pararam a guerra. Olha só que interessante, gente. No Natal de 1914, franceses, ingleses e alemães jogaram futebol, tocaram presentes, cachaça, enfim, vários utensílios de guerra, né, presentes, uma caneca, entre si. Olha só que legal. Um momento humano nessa guerra que foi extremamente desumano. Veja só, essa guerra de movimento, ela é basicamente os primeiros meses, o primeiro momento da guerra, até o final de 1914. Porque em 1915 inicia a fase mais traumática dessa guerra, que é a guerra de trincheira, gente. Que são aquelas enormes valas cavadas no chão, que você provavelmente já viu no seu livro de história, já viu na internet, já viu em filmes, seu professor já deve ter mostrado isso pra você. São enormes valas no chão que esses soldados se entrincheiram ali. E, gente, ali é uma condição desumana de vida, tá? Não tem comida direito, não tem água. Sabe como que o soldado bebe água? Água da chuva, né? Às vezes ele bebe uma água que está num poço cheio de lama e que tem um cadáver ali morto do lado dessa... Pois é, essa é a vida do soldado da Primeira Guerra, tá, gente? Então, veja só, essa guerra de trincheiras é muito traumática, muita gente morreu ali, e é um momento que o soldado até questiona essa guerra, né? Olha só que interessante. Gente, nesse momento que a guerra está acontecendo, a indústria química se desenvolve. A indústria química, a indústria bélica se desenvolve muito nesse momento da guerra, tanto que em 1917 a Alemanha vai fazer a utilização do famoso gás mostarda, né? Mas logo em seguida, o lado de lá, o lado dos ingleses, dos franceses, também utilizaram um gás extremamente letal. Então, eles utilizaram isso dos dois lados, apesar dos alemães terem começado, tá? O ano de 1917, gente, é também chamado o ano da crise. Por quê? Porque a entrada de um país e saída de outro, a derrota de alguns países. Por exemplo, o Império Turco Otomano é derrotado, a Áustria também vai ser derrotada, a Alemanha fica praticamente sozinha, né? A Rússia vai sair da guerra no final de 1917 pelo Tratado Brest-Litovsk, assinado com os alemães, e ela vai se retirar ali da guerra. Só que antes da Rússia ter saído da guerra, um outro país entrou na guerra, foi os Estados Unidos. Gente, essa junção de fatores fez com que fosse insustentável para a Alemanha ficar na guerra praticamente sozinha, né? Então veja só, em 1918, no dia 11 de novembro de 1918, há assinado um armistício de paz com os alemães, junto com as potências da Entente, ou os aliados, como eles foram apelidados, fazendo com que essa guerra chegasse ao fim. Em 1919 foi feito o famoso Tratado de Versalhes, que você já ouviu falar, né? Foi feito lá no Palácio de Versalhes, no qual esse tratado foi humilhante para os alemães, porque a Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra, teve que pagar indenização, perdeu as suas colônias na África, foi uma confusão. E esse Tratado de Versalhes, o presidente americano Woodrow Wilson avisou, isso é perigoso, não é interessante fazer isso com a Alemanha. Gente, esse Tratado de Versalhes foi o tratado do fim da guerra, que também criou a Liga das Nações. Ele foi um tratado muito injusto e acabou criando as bases, deixando o terreno fértil para a nova guerra e outros acontecimentos como o nazismo e o fascismo. Show de bola, gente! Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, hein? Tchau!